Criança que faz birra tende a fazer mais birra. Quanto menos birra, menos birra. Chocada com essa informação? Chega que a conversa hoje é sobre isso. O que acontece lá no cérebro do teu filho que constrói essa tendência? Crianças que fazem birra tendem a continuar fazendo birra, enquanto crianças que não fazem tendem a seguir não fazendo. Por que será que isso acontece? Clica no aviãozinho, chama aquela tua amiga parceira de escuta, aquela para quem tu liga para contar das tretas do dia a dia, para que ela possa assistir contigo e depois vocês possam continuar o papo lá nas trocas de vocês. Então vamos lá, borboleta. O que acontece é que se o teu filhote faz birra, a tendência é que ele siga fazendo mais birras. Por que, Senhor? Porque praga divina não é praga divina. É neurociência, é neuroquímica cerebral. O que acontece no momento da birra? Né? A gente já falou aqui em outros momentos. No momento da birra, é como se o cérebro do teu pequenininho entrasse em curto-circuito. A comunicação das partes superiores, das partes mais complexas, mais sofisticadas do cérebro dele, fica interditada. E quem cuida das ações, quem cuida da tomada de decisão é a amígdala. Então a amígdala, ela comanda uma resposta de estresse, uma liberação hormonal de hormônios estressores que vão manter essa criança em alerta e que vão dar sustentação para esse momento dessa descarga de energia, dessa movimentação toda, desse escândalo todo, para que depois ele possa se organizar. Agora, o que a neurociência tem descoberto e tem estudado? Que a gente vai ficando hipersensível a esses hormônios estressores. Então, quanto mais exposta a criança é a essa resposta hormonal, ou seja, quanto mais crises de birra ela tem, claro que essa resposta ela não acontece só nas birras, né? Ela acontece em situações estressoras do dia a dia, mas no momento da birra essa resposta ela é super intensa, o que leva a gente a concluir que quanto mais birra, quanto mais vezes essa criança é exposta a essa resposta hormonal estressora, quanto mais ela entra em contato com esses hormônios do estresse, mais sensível ela fica a eles. Ou seja, o limiar dela vai ficando cada vez mais baixo, ela vai ficando cada vez mais responsiva a essa liberação hormonal, ou seja, ela fica mais sensível, ela fica mais propícia a ter novas crises de birra. Ela vai ficando cada vez mais sensível a essa resposta. Ou seja, vamos cuidar para evitar as birras, ao invés de dar conta delas só quando elas acontecem. E para a gente evitar as birras, é importante que a gente entenda o que são os gatilhos importantes. Porque o gatilho não é o copo azul. O gatilho não é o tênis que tem cadarço e ele queria com velcro. O gatilho não é a torre de Lego que caiu, tá? Isso é só o estopim. Mas de verdade, essa birra, essa crise, ela vem sendo construída ao longo do dia. Esse momento do descontrole, esse momento da desorganização emocional, ele é assim a pontinha do iceberg. Ele é a gota que transbordou o copo. Mas a crise de birra vem se construindo ao longo do dia. E ela vem se construindo com o acúmulo das tensões, com o acúmulo das frustrações que essa criança vem gerenciando durante o dia. Ah, Bárbara, vai que uma criança de 2 anos tem frustração. Que frustração? A pessoa não tem boleto? A pessoa não tem chefe? Chefe tem, né? A pessoa não tem tretas cotidianas? Eles têm. Eles têm. E se a gente consegue se aproximar do dia a dia e do que é um dia de uma criança de 2, 3 anos a partir do olhar deles, a gente vai enxergar que é uma frustração em cima da outra, tá? Então ele acorda e quem vem atender é o pai, ele queria a mãe. Foi.
Aí ele vai para tomar café e tem pãozinho e hoje ele queria omelete, mas não necessariamente ele vai conseguir comunicar isso de uma maneira eficiente. E ainda que ele consiga, não necessariamente ele vai ser atendido. Daí ele vai brincar com o jogo de encaixe, mas a pecinha que ele queria colocar no buraquinho não entra, não é naquele buraquinho. E isso também frustra. Daí ele quer brincar com o cachorro e o cachorro só foge dele. Daí ele quer ir no banheiro fazer um xixi e ele não consegue colocar aquele shortinho de volta, fica todo torto, incomodando. Uma criança de 2, 3, 4 anos é uma criança que está em desenvolvimento em muitas áreas. Não é só o cérebro dela que é imaturo, não é só o desenvolvimento neural que está acontecendo a milhão. Todo o corpinho também está se desenvolvendo. Então, muitas vezes essa criança tem um objetivo, ela tem uma meta, ela sabe o que ela quer de uma ação que ela vai fazer no meio e esse corpinho simplesmente não entrega, ela não consegue. Ou o meio, de alguma maneira, impede que ela consiga fazer isso. Então, o dia de uma criança pequena, ele é lotado de frustrações. E essas frustrações vão gerando tensão e vão gerando desgaste e essa criança vai gerenciando da maneira que ela consegue, né, com os recursos que ela já tem com o passar do dia. Só que, eventualmente, em algum momento, às vezes vem essa gota que transborda o copo e que desencadeia a crise de birra, né? E aí, nesse momento, tem aí esse chacoalhão lá no cérebro, né? Eu gosto de brincar que é como se a gente pegasse lá no PC e desligasse no poste, né? A gente reinicia para que a criança consiga se reorganizar e tocar o dia. Mas é importante que a gente entenda, né? Que é como a gente começou hoje, que quanto mais exposta a criança tá a essa resposta, a essa desorganização, a tendência é, segundo a neurociência, que ela aconteça com mais frequência, porque ela vai sensibilizando a criança a essa resposta hormonal estressora. Então, a gente precisa trabalhar cuidando para que a criança consiga gerenciar essas tensões antes que elas transbordem o copo. Então, ganha muito quem consegue aprender a observar o seu pequeno e aprender a gerenciar essas tensões para que esse copo nunca transborde. E qual é o nosso super trunfo para lidar com isso, né? É conhecer o que são esses desencadeadores, né? Então, são situações, o que desencadeia uma birra são basicamente duas coisas. Uma situação muito desafiadora que essa criança sente que não tem recursos para lidar. Então, algo se apresenta que ela diz, cara, não sei o que fazer aqui. Preciso muito fazer algo e não sei o que fazer aqui, né? Às vezes é as duas coisas, uma necessidade básica que está em desalinho. Algo que essa criança precisa de básico para se manter bem e que está muito em desalinho, né? Vou relembrar aqui, embora não seja o nosso objetivo hoje, as 5 necessidades básicas, essas que a gente tem que estar assim, ó, na ponta da língua e na nossa lente aqui quando a gente observa a criança para a gente tentar entender se é alguma dessas coisas que pode estar precisando de uma atenção, né? Então, alimentação e eliminação, alimentação e xixi cocô, como é que tá essa criança, se ela tá comendo bem hoje, se ela comeu comidinha de qualidade na quantidade que ela precisa, se ela fez os xixizinhos que ela precisava e os cocôs que ela precisava, se ela tomou bastante água, se ela tá hidratada, tá? Sono e descanso, então se esse dia oferecer oportunidades para que essa criança descanse, repouse, não necessariamente durma, né? Opa, já colheu tudo aqui. Repouse, descanse das atividades dela. Segurança, que no caso da criança, além da segurança física, né, de estar em um espaço onde ela está segura, que não ofereça risco para ela, também vai falar muito da rotina. Então, se essa criança está num lugar que ela conhece, está sendo cuidada por pessoas que ela entende como cuidadores de referência, se ela está num dia onde ela consegue fazer uma relação de previsibilidade com as coisas que estão acontecendo com ela, tá? Entretenimento,
e aí às vezes isso tá bem juntinho aqui com a rotina, se a rotina dessa criança propicia que ela gaste o tanto de energia que ela precisa gastar e também traga esses momentos de descanso, né? Se é uma rotina equilibrada, que traz novidade, que instiga a curiosidade da criança, que tem atividades que mantenham ela interessada, curiosa, engajada, que mantenha esse corpinho em movimento, tá? E por último, e nada menos importante, o afeto. Então, se essa criança teve nesse dia as suas doses de afofamento diárias, se ela se sentiu conectada com os cuidadores de referência, não precisa ser só com a mãe, né, com os cuidadores de referência, e ela sente que ela tá com seu tanquinho do afeto cheinho, né? Então, se a gente quer evitar as birras, essas duas coisas têm que estar na nossa pauta. A gente precisa estar atento a essas duas coisas. Situações que a criança ainda não tenha recursos para lidar e as 5 necessidades básicas. Certo, biscoitas? Deixa eu ver aqui o que tem mais na nossa pautinha. Ah, essa é boa. Onde que as pessoas mais erram na condução da birra? Então, o erro mais comum na condução da birra, que eu vejo, assim, é ignorar. E esse é um classicão, né? O mais comum, quando tem uma criança fazendo birra num espaço público, por exemplo, é que se olhe atravessadinho, né? Para quem tá cuidando dessa criança, e a expectativa é sempre que essa pessoa ignore, né? Porque a lenda urbana é que se ignorar, vai passar. Só que ignorar a birra é um problemão. Porque a gente também já sabe que ignorar a criança num momento estressor desencadeia opa, fugiu a palavra. Enfim, a criança libera com mais intensidade esses hormônios estressores. Então, se a gente ignora a birra, essa resposta neural lá, a resposta lá no cérebro dessa criança é entender a situação como mais ameaçadora. Então, essa resposta que já está acontecendo de uma maneira muito intensa, vai acontecer de uma maneira agigantada, porque a criança se sente sozinha, ela se sente sem o heterossuporte, que é o nosso papel fundamental na parentalidade. Então, ignorar a birra é um baita tiro no pé. Ele é talvez o principal erro. E juntinho com ele, a gente poderia chamar a dona palestrinha para resolver a situação, né? Que é resolver, ficar argumentando com a criança, propor alternativas, dar bronca, ameaçar, né? Todas essas coisas que não vão fazer nenhum efeito na hora da birra, tá? Porque, lembrem lá, quando a criança está tendo uma crise de birra, o cérebro dela está não responsivo para as questões mais complexas. Então, ele está ali sobrevivendo, a amígdala que está dominando. Então, ela não vai permitir que haja comunicação com os hemisférios lá que vão cuidar de tomada de decisão, de reflexão, de avaliar hipóteses. Não vai rolar. Essa criança está ali precisando liberar essa energia e está com essa resposta de estresse super agigantada. Então, não adianta e usualmente piora, porque a criança, esse organismo percebe essa reação, seja ela de ignorar, ou de ameaça, ou de punição mesmo, né? Às vezes punição acompanhada de violência, inclusive, como mais um ingrediente para colocar aí nessa receita bombástica dessa resposta estressora que acontece no corpinho dessa criança. Então, é uma criança que vai estar afogada em cortisol e adrenalina, e cada vez mais. E lembrem, lá no começo, quanto mais birra, mais birra. Quanto mais eu exponho essa criança a essa resposta estressora, mais sensível ela fica a esses hormônios. Então, quanto mais ela vivencia essa situação, as chances que ela tem de vivenciar com mais frequência vão aumentar. Então, minha linda, não ignora a birra, não chama a dona palestrinha. O que o teu filho precisa na hora da birra é de acolhimento. Então, a gente tem 3 coisas fundamentais para fazer na hora da birra. Só 3, nada mais, tá? Cabe numa mão. Na hora da birra, a gente oferece o acolhimento,
sabendo que se a coisa já deu start mesmo, se a birra já começou de fato, é muito difícil que a criança consiga aceitar, porque lembra, ela não está responsiva, mas a gente oferece mesmo assim. Vem que eu quero te dar um colinho. Vem que eu tô vendo que tu tá bem nervoso, eu quero te ajudar a se acalmar. Mesmo eu sabendo que às vezes, que na maioria das vezes ele não vai conseguir aceitar. Segunda coisa, passo 2, cuidar da segurança. Essa resposta motora da criança de se agitar, de espernear, de dar tapa, de dar soco, é uma necessidade desse organismo de fazer esse corpo liberar essa energia. Gerenciar tensões, lembra, a birra acontece porque a criança chega um momento que ela não consegue mais gerenciar a tensão. Gerenciar a tensão provoca esse acúmulo dessa tensão que vem para esse corpinho, que vira no físico, né? Tá ali também nesse corpinho. Então, se mexer, espernear, tem uma função essencial de ajudar esse corpinho a se buscar o seu centro de novo, se liberar dessas tensões através do movimento e se reorganizar, voltar a se centrar. Então a gente oferece o acolhimento, mesmo sabendo que provavelmente ele não vai aceitar. Aí a gente cuida da segurança, porque se essa criança está num lugar que tem vidro, que tem quina, que tem escada, que tem móveis que pode cair sobre ela, ela pode se machucar. Então a gente tem que cuidar da segurança, porque no momento da birra a criança não está responsiva e isso inclui o controle motor. Então ela também não está fazendo movimentos calculados, pensados, planejados, ela está simplesmente se movimentando, tá? Então a gente precisa cuidar da segurança deles e da nossa. Tá? Ninguém é saco de pancada, a gente vai acolher sempre a criança, mas a gente nunca vai deixar que ela nos machuque, tá? Então a gente cuida da segurança dela e da nossa. E o terceiro passo, que talvez seja o mais essencial de todos e também o mais desafiador, que é respirar. E respirar não é só respirar porque, muito melhor se tu estiver mais calmo, não, porque não adianta se estressar, que não vai resolver nada. Não é só por isso. Tem uma razão também resolutiva em a gente buscar esse estado de tranquilidade, buscar esse estado de calma, que muitas vezes a gente vai conseguir evocar através da respiração, tá? Existe uma coisa muito mágica, muito maravilhosa, que são os neurônios espelho, tá? Que é uma habilidade que a gente tem, todos nós temos, as crianças têm também, de espelhar estados de comportamento que sejam familiares para nós, tá? Então, os neurônios espelho, eles não servem para a gente aprender uma coisa nova, que a gente nunca viu, que a gente não consegue fazer nenhuma associação. Eles funcionam para coisas previsíveis, para lugares onde a gente já esteve, estados que a gente já visitou, tá? Os neurônios espelho, então, eles vão funcionar mesmo como um espelho. Se tem alguém aqui na minha frente que está descabelado, irritado, enlouquecido, as chances são de que eu me comporte muito próximo dessa pessoa. Sabe quando a gente fala assim, a vibe do lugar, aquele lugar tinha uma vibe, tava todo mundo enlouquecido, uma vibe louca. Neurônios espelho. Quando tem alguém que está no estado comportamental, quem está por perto tende a espelhar esse estado, tá? Caso essa pessoa não esteja muito atenta ao seu estado, não esteja cuidando de como ela tá, não esteja percebendo que, poxa, tá acontecendo isso com essa pessoa e eu entendo que é uma coisa que é dela, que não é minha, enfim, né? Exige aí um trabalho pra gente fazer esse distanciamento. Com as crianças acontece a mesma coisa. Então, se o teu filhote tá lá esperneante no seu momento de birra, ele realmente não vai conseguir te ver, nem se tu tiver com uma melancia pendurada no pescoço, tá? No momento da birra, ele não vai conseguir. Agora, tem um momento, e quem já viu uma crise de birra já viu esse momento, que a criança dá uma amolecidinha. Já viram? Quem já viu, bota um coraçãozinho aqui no chat. Dá uma amolecidinha. Ela tá lá gritando, enlouquecida, daqui a pouco ela dá um... E aí ela dá uma paradinha. Daí às vezes ela dá uma respirada sem chorar, daí às vezes ela dá uma amolecida também no esperneamento. Esta hora é a nossa hora. Essa hora é a nossa janela de oportunidade, porque nessa hora essa criança conseguiu encontrar ali, né, um pouquinho do seu centro. A Thaís já botou o coraçãozinho ali.
encontrar um pouquinho do seu centro. Nessa hora, ela vai te procurar. Nessa hora, ela vai dar uma olhadinha para ver o que tu está fazendo. Se nessa hora ela te encontra muito tranquila, ela te encontra zen Belém, ela te encontra relax, a gente tem boas chances de que ela consiga espelhar esse estado de comportamento. O que fazer então quando acontece uma crise de birra? Falamos dos 3 passos, tá? Oferecer acolhimento, mesmo sabendo que essa criança muito provavelmente não vai conseguir aceitar. Cuidar da segurança, por entender que a criança não está responsiva e também não está com controle motor, então ela pode sim se machucar e machucar os outros, então a gente cuida para que isso não aconteça. E 3, respirar. Não só para que a gente se acalme e esteja num lugar melhor, mas porque também isso vai facilitar o trabalho dos neurônios espelho, que vão, quando a criança der aquela amolecidinha na birra e ela conseguir nos olhar, ela vai encontrar calma e tranquilidade. E isso vai ser suporte para que ela se restabeleça, para que ela se reorganize, para que ela volte para o seu centrinho e se acalme com mais facilidade. Certo? Fechamos aqui então o como fazer quando a birra acontece, né? Então assim, se a gente quiser diminuir as birras, se a gente quer evitar as birras, a gente precisa virar essa chave e a gente precisa entender que a gente precisa conduzir os limites de uma maneira empática. A gente precisa conduzir com limites e com afeto, porque dessa maneira eu vou cuidando para que esse copinho ele não transborde. Porque quando eu vou cuidando da treta pequena, quando acontece um pequeno conflito, uma pequena tensão ali, e eu consigo conduzir de uma maneira empática, a criança fecha essa situação. Ela amarra, ela conclui e pronto, acabou. Isso não gera uma tensão residual. O que gera essa tensão residual é o conflito, é a frustração, é a treta que foi mal conduzida, ou que não ficou bem resolvida para a criança, onde não teve uma satisfação possível ou não teve um acolhimento eficiente dessa frustração. Então, quando a gente conduz com o limite empático, quando eu uso esses 4 passos, quando eu consigo descrever para a criança o que eu percebo que está acontecendo, acolher o que acontece com ela e as emoções que surgirem, os sentimentos que surgirem, justificar o limite ou justificar a impossibilidade e procurar com ela uma alternativa, eu fecho redondinho. E isso não quer dizer que sempre vai ser gostoso para a criança, que sempre vai ser do jeito que ela queria. Não, muitas vezes vai ser frustrante também, mas vai ser frustrante com o chão. Vai ser frustrante com heterossuporte. Vai ser frustrante com acolhimento. Olha que trovão feio que deu aqui. E isso muda toda a situação. Isso traz uma sensação para a criança de resolução. E aí a gente se livra dessa tensão residual, que é o que vai ficar ali enchendo esse copinho, que vai acabar transbordando numa birra lá na frente. Então, quem quer evitar birra, é importante que aprenda com limites com afeto. É importante que aprenda a conduzir esses conflitos usando os 4 passos, porque isso vai mantendo esse copinho tolerável, vai mantendo essa criança organizadinha. Não é que ela vai estar sempre maravilhosa e sempre feliz. A gente já falou também que essas 5 necessidades básicas, elas nunca vão estar todas lá 100%. Isso não existe, né? Isso vai acontecer só quando a gente morrer, que aí a gente não precisa de mais nada. Mas a gente espera que demore muito. Então, enquanto isso não acontece, elas estão sempre num desequilíbrio dinâmico. A gente resolve uma coisa, outra aparece. A gente resolve outra, outra aparece. E assim vamos. O que a gente não pode, o que a gente tem que cuidar para que não aconteça, é que isso passe do limite que a criança consegue tolerar. Quando passa do limite que a criança consegue tolerar, aí vem uma desorganização emocional. Aí vem uma birra e aí a gente vai ter que lidar com isso. Então, se a gente não quer chegar lá, o limite empático é uma boa ferramenta para a gente manter essa criança nesse desequilíbrio fluido,
nesse lugar onde ela dá conta de lidar com essas frustrações, que ela dá conta de lidar com essas faltas, que ela dá conta de adiar um pouquinho uma necessidade ou outra, porque a gente está ali, está oferecendo esse suporte e está acolhendo essas necessidades de uma maneira empática. Então ela não se sente sozinha nessa necessidade. E isso ajuda a não gerar essa tensão residual que vai ser lá na frente o estopim, né? Ou vai ser a grande causa para uma crise de birra, certo? A Letícia, que foi aluna da nossa primeira turma das Mãe Boletas, ela contou muito, tem um vídeo depois, vocês podem procurar, tem aqui no Insta e tem no YouTube, uma entrevista, uma conversa com ela, né, sobre o processo dela aqui no Com Limites com Afeto, e ela conta muito, ela tem gêmeas, tá? As meninas dela agora vão fazer 2 anos, mas na época do curso elas tinham 1 ano e 4. E ela conta muito, assim, de como mudou para ela, quando ela conseguiu conduzir com o limite empático, porque primeiro, diminui muito, né, a frequência das birras e mudou muito, ela conta, para ela a maneira de conduzir, porque ela estava num lugar de mais tranquilidade, porque ela entendia o processo, ela sabia o que estava acontecendo com as meninas, ela sabia por que aquilo ali estava rolando, para que aquilo ali servia, então ela conseguia conduzir de um outro lugar, de um lugar de quem entende o processo e sabe exatamente o que precisa fazer ali. E faz com o coração leve, né? Então, muitas vezes a gente não vai conseguir, e volta e meia eu bato nessa tecla aqui, assim, né? Se alguém disser para vocês que vai acabar com as birras, desconfiem. Porque as birras, elas têm um papel fundamental no desenvolvimento. E não quer dizer que toda criança vai fazer birra dessa maneira estereotipada e esperneante. Mas a desorganização emocional faz parte da nossa vida. Começa lá na infância e nos acompanha. Só que a gente vai lidando de maneiras diferentes à medida que a gente vai crescendo e angariando outros recursos, né? Mas é natural e é esperado para as crianças fazer birra. Então, o nosso objetivo não é acabar com as birras. A gente procura meios de evitar para que essa criança não seja exposta além do que ela precisa. Porque a gente já entende que essa exposição em excesso, que essas birras, mais do que essa criança precisaria para se desenvolver, elas podem trazer essa hipersensibilidade, essas respostas estressoras. E isso, pensem, né, a longo prazo. Na infância é mais birra. E depois? Como é um adulto que é hipersensível aos hormônios do estresse? Vocês conhecem alguém que é super sensível, que tudo tá irritado, que tudo é um problema, que tudo tá... aquela pessoa espinhenta, né? Uma pessoa que muito provavelmente é hiperresponsiva aos hormônios estressores. E a gente vai implantando isso desde lá da infância. Então, se a gente puder escolher um outro caminho, tanto melhor, né? A Letícia conta que ficou muito mais leve para ela depois, até porque até a postura dela com relação aos outros melhorou. Porque ela estava muito segura, né? Porque quando a gente não está seguro da maneira com que a gente está conduzindo, do nosso processo, de não entender o que está acontecendo com a criança, qualquer palpite que vem, balança, né? Porque, putz, será que não é assim? Puxa, será que ele não tem razão? Será mesmo que não está me manipulando? Será mesmo que eu não estou dando limite? Será mesmo que não é falta de educação? A gente acaba se contaminando, né? Porque a gente não tá ali com os 2 pezinhos firmes no chão, sabendo o que está acontecendo. Então, se a gente consegue fazer essa leitura, se a gente tem essa informação, a gente consegue conduzir de um outro lugar. E aí fica tudo muito mais leve, né? E acaba que, assim, à medida que a criança vai crescendo, né, a birra, ela começa desse jeitão que a gente vem falando aqui, ela é natural, ela é esperada, e com o desenvolvimento da criança, com o crescimento, o que pode acontecer é que a birra vire um recurso que a criança tem, que a birra vire um hábito, né? E aí, como é que a gente faz para dissolver a birra enquanto hábito? E aí a gente já está falando da birra do andar de cima. Lembram como é que é a birra do andar de cima? A birra do andar de cima é a birra onde não tem essa interdição das áreas do cérebro que vão possibilitar reflexão, que vão possibilitar controle motor. Então é uma criança que ela está com o cérebro ali disponível, vamos dizer assim. Mas ela aprendeu,
mais ela registrou essa resposta comportamental, esse jeitão de aparecer, esse esperneio, essa gritaria, o chororô, como um recurso válido para fazer aparecer as suas vontades, os seus desejos, as suas necessidades. Essa criança é malvada? Não, essa criança não é malvada. Essa criança tem uma história que de alguma maneira trouxe para ela isso como um recurso válido, como um recurso que ela provavelmente testou e que ela registrou como um recurso que funciona. E aí, quando isso acontece, a gente tem muito mais que olhar para o que está ao redor dessa criança do que para esse comportamento em si, né? Porque o que acontece com uma criança de 6, 8, 7, 5 anos que entende que ela só vai ser ouvida e atendida se ela esperneia, grita, chora, né, bate. Então a gente precisa olhar com esse amplificando esse olhar, né? Esse olhar mais para o entorno dessa criança. Mas essa birra é diferente. Só que ela vai se consolidando muito a partir da maneira como a gente lida com aquela birra dos 2 anos. Então, se aquela birra dos 2 anos é mal conduzida, muito provavelmente a gente vai ter, primeiro assim, esse período muito mais esticado, muito mais intenso e talvez uma evolução para essa birra de andar de cima. Problemaço, né? Então, para resolver, para dissolver esse hábito da birra do andar de cima, que lembrem, vai muito provavelmente acontecer mais lá para frente, depois dos 4 anos, com crianças maiores, a gente precisa voltar essa fita e ensinar essa criança, ajudar essa criança a perceber que ela pode ser ouvida de outras maneiras, que ela pode ser atendida usando outros recursos. Como que eu faço isso, pelo amor de Deus? A gente faz isso usando uma condução de limite empático. Eu faço isso validando as vontades dessa criança. Eu faço isso acolhendo o que ela deseja. Não necessariamente atendendo, mas acolhendo. Lembrem da nossa máxima: acolher sempre, atender quando possível. Então eu vou acolher sempre. Se a criança vier me pedir um dinossauro em tamanho natural, um dinossauro em tamanho natural, vivo, da vida real, trazido diretamente lá do período Jurássico, eu vou dizer, nossa filha, seria muito legal mesmo ter um dinossauro, não é? Poxa, só que não tem mais dinossauro, não vai dar dessa vez. Como que a gente podia fazer? Como será que a gente podia... Vamos imaginar que tinha um dinossauro? Vamos procurar um dinossauro de brinquedo? Vamos buscar uma alternativa para esse desejo? O desejo é livre. O desejo é completamente livre. O que a gente faz com esse desejo é que precisa muitas vezes ser modulado a partir da realidade, a partir do contexto, a partir das nossas possibilidades. Mas a criança pode querer o que quiser, tá livre. E que bom que elas queiram coisas muito fantasiosas e muito impossíveis. Isso é saudável, isso é importante. A gente vai ajudar a trazer essa fantasia para dentro daquilo que é possível, para dentro daquilo que é real, mas sempre acolhendo o desejo. Sempre. E pode parecer uma coisa boba, pode parecer que não faz diferença. Ah, qual é a diferença de eu dizer que o que ela tá propondo é legal? Não dá mesmo. Não dá para fazer, não adianta eu dizer que é legal. Mas é uma ferramenta muito poderosa. Testem aí e venham me contar em inbox, por direct, que eu vou amar saber. A próxima vez que o teu filho vier com um desejo mirabolante, que tu acolhas antes de dizer que não dá. Só acolhe antes de dizer que não dá. Não precisa nem se preocupar com o resto. Eu digo, nossa, isso seria muito legal, né? E aí diga que não pode. Aí diga que não dá. Aí põe o limite que precisar. Mas acolhe primeiro. Depois vem me contar. É muito poderoso. Quando eu acolho o desejo da criança, é como se eu dissesse para ela assim: tu tens valor. O que tu queres tem valor. O que tu pensas tem valor. Isso também é importante para mim. O que tu pensas também é importante para mim. O que tu queres também é importante para mim.
e isso muda o jogo. E essa é a maneira mais eficiente que a gente tem de desfazer, de dissolver ou trazer novos recursos para essas crianças que têm a birra de andar de cima como um recurso para serem ouvidas, para serem acolhidas, para serem atendidas. É uma ferramenta poderosíssima. Usem sem nenhuma parcimônia, que vai valer a pena. E depois venham me contar. E vamos ver. Eita, nosso tempinho está quase acabando, mas vamos lá. Aqui. Superar as birras com limite empático ensina outras estratégias para a criança lidar com os nãos? Será que se a gente conduz as tretas cotidianas, as birras com limites com afeto, a gente também aumenta nesse processo o repertório da criança para lidar com os nãos? Sim ou com certeza? Se eu tô ali com a minha criança, a cada tretinha cotidiana, parei, ouvi, acolhi, justifiquei e tô construindo com ela alternativas para que ela tenha uma satisfação possível, será que eu tô ou não tô ajudando ela com os recursos? Lembrem, os nossos recursos são como uma biblioteca interna que a gente tem, né? Cada vez que eu experimento uma saída nova, cada vez que eu experimento uma estratégia nova para resolver um problema, eu construí um recurso novo e ele vai lá para a minha biblioteca. Quando aparece uma situação similar ou que de alguma maneira se relaciona com essa situação originária, eu tenho esse livrinho lá para consultar e para tentar construir uma estratégia que caiba para esse desafio. Então, quando a gente conduz a educação dos filhos com limites com afeto, usando o limite empático, eu estou montando, sabe assim, biblioteca de universidade americana? Aquelas coisas de muitos andares, assim, muitas escadas, muitas coisas douradas. É isso que a gente está construindo para os nossos filhos. A gente está construindo uma biblioteca de recursos muito amplificada, porque eu estou exercitando com ele diariamente, cotidianamente, essa habilidade de procurar satisfações possíveis, de ampliar as estratégias, de buscar novas ferramentas para lidar com as situações do dia a dia. Então, experimentem e vão vendo no dia a dia de vocês como as coisas vão ficar mais leves. Porque tem uma outra coisa, que é um ganho secundário que vira um ganho primário. Quando eu exercito isso com a criança, o que eu estou construindo de verdade? Qual é o fim da linha? Onde que a gente vai chegar juntos? A gente vai chegar na autonomia. Porque essa criança começa exercitando comigo. Ela começa precisando muito da minha ajuda para pensar essas alternativas. Mas à medida que a gente vai fazendo isso, daqui a pouco ela não precisa mais tanto de mim. Daqui a pouco, se é uma situação que ela já viveu, ela já tem o recurso. Então ela vai fazer sozinha. E assim vamos. Então essa é a maneira mais eficiente de semear e cultivar a autonomia dos nossos filhos. É a gente ajudá-los com os recursos. Eu ser o hétero suporte. Vem cá, eu tenho esse recurso aqui, será que te serve? E a criança vai lá, testa. Deu bom? Vai para a biblioteca dela. Não deu bom? Também vai. Como, ó, esse aí não deu. Para essa situação ali não deu. E é assim também, o contrário disso, né, o revés disso, é também a maneira com que a gente ensina, né, a criança, por exemplo, a usar uma birra de andar de cima como recurso. É nessa experimentação, uma vez que ela fez isso e que de alguma maneira a resposta foi registrada como positiva. E aí é importante que a gente entenda. Não tô querendo dizer aqui que crianças que fazem birra de andar de cima sempre conseguiram o que queriam com birra. Porque o que a gente precisa entender, e que às vezes é difícil para nós adultos, é que para a criança atenção é atenção. As crianças precisam de atenção como precisam de ar, tá? Então elas vão buscar atenção independente se essa atenção é um abraço ou uma bronca. Atenção sempre é validada como sucesso, tá? Então, ainda que essa criança nunca tenha conseguido nada fazendo uma birra de andar de cima,
Se ela conseguiu a atenção, se naquele momento quem estava cuidando dela parou o que estava fazendo para ir lá, nem que seja para dar uma bronca, aquilo fica registrado como um sucesso. Então a tendência da criança é registrar aquilo como uma estratégia de sucesso e repetir. Tá? Por que não acontece quando a gente acolhe a criança? Porque daí vocês podem estar pensando, então se eu acolher a birra, ele vai registrar como uma estratégia de sucesso. Não, porque a diferença entre os dois processos é justamente a validação e o acolhimento. O acolhimento é o que fecha a situação, é o que costura essa vivência. E se eu não tenho o acolhimento, se eu não tenho a validação, a criança segue buscando esse fechamento. Ela segue buscando entender e dar significado para aquela situação. Então a tendência é que ela fique repetindo, até que aquilo encontre um fechamento, tá? Então é muito diferente, os resultados vão ser muito diferentes se a gente acolher uma birra ou se a gente não acolher. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê. Essa é a Hora da Borboleta e eu sou a Bárbara Malha. Há 16 anos eu acompanho mães trocando as birras por limites com afeto.